Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o timão porque o novo lateral chegou com aval de Ronaldo Fenômeno, hein? Só isso. E o clube tá mirando mais 4 reforços, vou te explicar essa história. E o Cássio, hein? Rasgou elogios para Fernando Lázaro. O gigante tá confiante no ano, na temporada. Você tá? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A semana começou agitada no Corinthians, que já apresentou reforço, Matheus Bidu, lateral esquerdo, que veio para a vaga do Lucas Piton, que foi para o Vasco da Gama, contratado junto ao Guarani, mas que disputou a temporada passada com o Cruzeiro, sendo titular no acesso do Cruzeiro da Série B para a Série A, no título, melhor dizendo, inclusive, do Cruzeiro da Série B, na grande temporada que fez o Cruzeiro, sobrando na Série B, que tinha outros campeões brasileiros e postulantes a esse acesso, né, que acabaram subindo, como Vasco, Grêmio e Bahia, além do Sport Recife, boas campanhas do Criciúma, Sampaio Correia, o Cruzeiro sobrou, atropelou todo mundo. O Matheus Bidu fez parte desse elenco, um lateral com características ofensivas, e na sua apresentação ele já falou exatamente sobre isso, de que ele pode fazer também uma parte tática mais defensiva, mas que ele tem realmente essa característica de subir um pouco mais. Acho até que numa qualidade superior à do Lucas Piton, que era muito elogiado pelo Vitor Pereira, mas o Piton nunca conseguiu, na minha opinião, ser um jogador afirmado por ali. Tanto que o Fábio Santos, o velhinho Fábio Santos, foi o cara mais importante na lateral nos jogos mais decisivos do Corinthians. É uma pena que o Fábio não tenha mais a vitalidade de 3, 4 anos atrás, porque nos jogos em que o Corinthians precisou, o Fábio foi um gigante. É que ele não tem mais a condição de jogar todos os jogos com regularidade, na intensidade que ele gosta de jogar. Porque o Fábio gosta de jogo grande e ele não tira o pé, né? Só que isso tem um reflexo já para um cara de 37 anos que teria se aposentado se o Corinthians não renovasse por mais um ano com ele. Renovou pela importância dele, pela liderança e porque o cara ainda foi um monstro em alguns jogos decisivos, nos principais jogos, contra o Boca Juniors, contra o Flamengo. O cara foi gigante. Aliás, os veteranos tão preteridos por Vitor Pereira foram os caras mais importantes na hora em que o bicho pegou, na hora em que a coisa apertou. Tô falando do Gil, tô falando do Fábio Santos, tô falando do Renato Augusto. Esses caras foram, claro, com exceção do jovem Yuri Alberto, que foi o cara mais efetivo no comando de ataque, mas os veinhos e o Cássio, né? E o Cássio foram caras mais determinantes, assim, pro time. Eu já vou falar sobre isso, tá? Mas só para ficar ainda no Matheus Bidu, que explicou o apelido, que pode ser pitoresco, né? Pouco comum, mas ele disse que é por conta do seu pai. O seu pai era o Bidu, jogava na várzea e tudo mais, e ele começou a jogar e era chamado de Biduzinho. E por que o pai dele era Bidu? Porque ele tinha um apelido do cachorrinho da Turma da Mônica mesmo, porque diziam que ele era muito feinho e tal, e chamavam ele de Bidu. Enfim, apelido é aquela coisa, né? Às vezes você não quer, pega e não tem o que fazer. E ele, como era filho do Bidu, era o Biduzinho. E aí o nome dele, Matheus, né? Nome comum, sobrenome Oliveira, que também é mais usual, acabou para se diferenciar usando o Bidu até para homenagear o pai. Ele estava bem emocionado na entrevista, o Matheus Bidu, porque ele foi reprovado no teste no Corinthians. E aí rodou, foi reprovado na Portuguesa também, acabou parando no Guarani, aquela coisa toda, e agora, vejam só como são as coisas, ele retorna ao Corinthians, contratado pelo Corinthians, depois de ter feito sucesso no Cruzeiro de Minas Gerais. Então, tem toda uma reviravolta, né, na sua vida, na sua carreira, então ele estava bastante emocionado. E teve um conselho de ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno. Corinthians e Cruzeiro têm feito intercâmbios, né, nessa janela, né? O Raul Gustavo quase foi para lá, o Ramiro terminou o contrato, mas acabou parando no Cruzeiro, o Matheus Vital foi para o Cruzeiro, o Vasco também foi outro clube em que o Corinthians acabou cedendo jogadores e tudo mais, mas o Cruzeiro tem o Ronaldo como dono, como presidente, né, da SAF lá, o representante máximo, e um cara super vinculado com o Corinthians. E ele deu um conselho para o Matheus Bidu: olha, você está indo para um clube grande de massa e você precisa ter, acima de tudo, raça, garra, você precisa se entregar. Então, assim, acho que o Matheus Bidu já sabe onde está pisando e com o conselho do homem, né, você não pode abrir mão. E ele sabe que aqui, acho que ele vai sentir isso nos primeiros jogos, já nos primeiros treinamentos, e se ele conversar com o Romero, ele já vai entender que, né, acima de tudo, além da qualidade técnica, você precisa realmente jogar com muita vontade. E já é meio caminho andado. A Fiel já costuma, tô até, né,
pretensiosamente aqui, analisando a forma como a Fiel encara os seus jogadores, por acompanhar o Corinthians há muito tempo e saber que o corintiano, o torcedor, valoriza muito esse tipo de coisa. E o Bidu chegou já bem recomendado por um dos grandes ídolos da Fiel, o grande Ronaldo Fenômeno. Bom, agora eu quero falar um negócio sobre esse time que está sendo moldado, está sendo montado pelo Corinthians e que me parece ter tido uma narrativa muito preconceituosa por parte do Vitor Pereira na temporada passada. O Vitor, em determinado momento, proibiu que jogadores acima de 30 anos jogassem juntos no Corinthians. Ele simplesmente, em entrevistas coletivas, chegava a dizer que era inadmissível, que não tinha como todo mundo jogar junto, que do jeito que ele jogava, os caras não podiam atuar juntos, o Giuliano, o Renato Augusto, o Paulinho, que não ia dar certo e não sei o quê. E olha que o Paulinho machucou e, em tese, ajudou ele nesse sentido de não precisar colocar todo mundo. Tudo bem, por um lado, pelo jeito de jogar do Vitor Pereira, ele promoveu o Duqueiroz, que foi importante no momento do ano, ele indicou o Fausto Vera, que é um jogador mais jovem e que é titularíssimo, o Yuri Alberto, o Corinthians foi buscar muito por conta das pretensões do Vitor Pereira, então tem benefícios nisso. Agora, eu não acho que isso tenha que ser uma verdade absoluta. E pelo que eu estou entendendo do Fernando Lázaro, olha, ele está colocando os melhores. E aí independe da idade. Você está montando um time com os melhores de cada posição. E o Corinthians tem muito bons jogadores para determinadas posições, especialmente do meio para frente. Então, por que não usá-los? Por que deixar no banco de reservas em detrimento da qualidade? Ah, vou priorizar aqui juventude. Mas aí você muda o jeito de jogar. Claro, se na sequência a gente vê que não vai dar conta, que 3, 4 jogos em sequência esses caras não vão aguentar o tranco, aí eu acho que realmente você precisa estudar uma nova forma. Agora, esses caras são profissionais, não são tão velhos assim. Você pode pegar aí um outro de 33, 34 anos, mas, poxa, tem o Fábio Santos tem 37, agora o Roger Guedes tem 25, e o 26 anos, e o Vitor Pereira convenceu a muitos de que não dava para jogar, esses caras eram muito velhos para serem colocados em campo. Calma lá, eu acho que nem 8 nem 80. Por isso que eu estou curioso também para saber como é que o Lázaro vai montar esse time. Pelas informações iniciais dos jogos treinos, dos trabalhos que ele tem feito, Cássio no gol, Fagner na direita, dupla de zaga Gil e Balbuena, Fábio Santos na esquerda. Nossa, meu Deus do céu, a média de idade foi lá para cima. Jogadores experientes, talentosos, competentes e que daqui a pouco, se a questão física atrapalhar, você faz uma outra troca, bota o Bidu na esquerda, coloca um outro zagueiro ali, o Bruno Mendes, de repente, para compor. Agora, o Fagner não é nenhum velho, né? Não vem de uma temporada legal, mas recuperado, com pré-temporada e tudo mais. Se o Fagner jogar 80%, 70% da bola que ele joga, não tem nem conversa, né? Meio para frente. Aí você já tem juventude e experiência. Fausto Vera, que tem 22 anos, é um jogadoraço. Aí o Maicon, que tem 25 anos. Maicon também baita jogador. E aí você tem uma grande dúvida. Mas vamos lá, tem um trio de ataque ou meio ofensivo que para mim é intocável. Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, tá? E aí você tem uma posiçãozinha ali, que é a do interno direito, que pode ser do Paulinho, do Giuliano ou do Romero. Só que o Romero, obviamente, numa outra função. Se você quiser um ponta pelo lado direito, e aí você puxa o Renato para ser mais um meio armador mesmo, ou até fazendo uma dupla no tripé de volantes com o Maicon pelo lado esquerdo e o Renato pelo lado direito, Fausto Vera posicionado e os três no ataque, Romero, Roger pela esquerda e o Yuri centralizado. Você pode fazer um 4-1-4-1, que é um esquema celebrado, consagrado pelo Tite, que o Lázaro também tem testado. Se você abre o Giuliano, por exemplo, pelo lado direito, aí você tem Giuliano, Renato, Fausto e Maicon. E Giuliano, Renato, Fausto, o Fausto de primeiro, né? Maicon e Roger Guedes. É o 4-1, o 1 é o Fausto Vera, né? E aí você coloca esses 4 meio-campistas, né? Vamos lá de novo. Giuliano, Renato, Maicon e Roger Guedes.
numa linha de 4 com o Yuri Alberto lá na frente. E você pode fazer um 4-4-2 com o Roger Guedes e o Yuri Alberto com 2 atacantes, e aí botar o Fausto Vera aqui, Maicon pelo lado esquerdo, o Renato Augusto e o Giuliano também. Aí você tem 4 meio-campistas, só que, né, com muita qualidade também para chegar lá na frente, né? Porque o Fausto também sai. Mas aí você tem Maicon, Renato, Giuliano, além do Fausto, e esses 2 atacantes. São opções que tem o Fernando Lázaro, em que ele pode colocar tanto um jogador mais aberto, como um jogador mais por dentro, como um 4-1-4-1, como 4 meio-campistas para 2 atacantes, como um jogador mais posicionado e um tripé de volantes com o Maicon e o Renato abrindo o jogo, e aí 3 jogadores ofensivos. Tem muitas opções. E eu tô falando de todos os jogadores com qualidade, com experiência e que talvez até numa média de idade mais elevada do que o Vitor Pereira gostava, mas que são os melhores do time. Isso que alguém vai ficar de fora, né? Ou o Giuliano, ou o Paulinho, ou o Romero. Um desses vai ficar de fora, mas você também precisa pensar não só nos 90 minutos, porque, né, não adianta você ter só um time de 11, porque hoje tem 5 trocas à disposição e você tem que mudar o time no segundo tempo, mas também na sequência de jogos. Daqui a pouco, se o Paulinho não conseguir conseguir ter uma sequência de muitos jogos, aí você tem o Renato Augusto, aí você tem o Giuliano. Cara, opção tem. Mas o Corinthians não quer parar por aí. E a informação é que o clube busca até 4 reforços pontuais. Pode ser para o meio de campo, pode ser para a lateral direita, porque o Rafael Ramos não é necessariamente um cara afirmado ou confiável, mas especialmente para o setor ofensivo. Não só do meio, porque no meio o Corinthians tem jogadores suficientes, mas se vier um jogador do quilate do Felipe Coutinho já preenche bem, né? Mas o Duílio que é uma grande cereja do bolo. O Duílio que é um grande nome, que é um grande reforço para a sequência da temporada, para as grandes competições, especialmente no segundo semestre, quando se afunilam ali as fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas falta ainda jogador de lado, porque para o lado esquerdo tem o Roger Guedes, que não faz mais necessariamente só o lado esquerdo, é um cara que cai muito por dentro, que faz de segundo homem. E aí você tem o Adson, que, né, não terminou a temporada muito em alta. O Gustavo Mosquito machucou, daí pelo lado direito, e você tem ali o Romero, ou o Giuliano, que pode fazer uma função mais aberta. O Ramiro, que poderia fazer essa função, que também nunca foi uma afirmação, foi embora. O Matheus Vital, que poderia fazer e fez até muitas vezes pelo lado do campo, também nunca foi um cara afirmado, foi embora. Então falta gente para o setor ofensivo, do meio para frente e também na lateral direita. E por que não na defesa? Porque o Duqueiroz, por exemplo, que eu nem citei aqui como alternativa, fica até metade do ano. Mas ele vai, obviamente, perdendo espaço, né? O Lázaro provavelmente vai dar prioridade para outros jogadores, porque o Du vai embora na metade do ano. E na defesa, o clube perdeu tanto o Raul Gustavo, que foi para o Bahia, quanto o Robert Renan, que já foi na negociação do Zenit para ter o Yuri Alberto. Então, zagueiro, lateral direito, um meia e um atacante. Esses são os 4 reforços que o Corinthians pretende até abril definir para poder vencer uma temporada que promete, hein? Com muita equipe se reforçando e o Corinthians tem uma boa estrutura de time. Acho que falta apenas uma outra reposição para que dê ao Lázaro, né, uma condição melhor. Sobre o Lázaro, o gigante Cássio falou no dia de hoje, depois do treinamento para o Flávio Ortega, sobre os trabalhos táticos do Lázaro, um cara que ele conhece já há algum tempo como analista de desempenho e também como auxiliar técnico eventual, e elogiou muito, inclusive, a inteligência tática do treinador. Disse que está muito confiante de que depois da temporada passada, quando o time bateu na trave na Copa do Brasil e teve uma boa performance no Campeonato Brasileiro, apesar de todas as dificuldades, ele projeta uma temporada de 23 superior ainda nos números. Não dá para prometer, como ele mesmo disse, né? Mas que a expectativa é muito grande. Será, fiel? Você está confiante assim como o gigante? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!